E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um tema que todo mundo fala, ao longo dos séculos todos conversam sobre esse tema e eu acredito que ao longo dos anos seguintes as pessoas vão continuar conversando, que é sobre riqueza, né? E hoje eu vou falar sobre a definição de riqueza. O que é ser rico, né? E aí muita gente pode dizer assim, não, riqueza tem um sentido relativo. O que significa riqueza para você pode não significar para mim. Veja bem, para você riqueza pode significar ter muito dinheiro, ter muitos bens, mas para mim riqueza significa, enfim, ter uma vida confortável, ter uma vida saudável, ter uma vida de harmonia com a minha família. É verdade, nós ouvimos argumentos assim. Só que, na verdade, a riqueza da qual eu vou falar não é uma riqueza conceitual. Não é uma riqueza a nível conceitual. É uma riqueza a nível comparativo. Eu vou explicar. Não é uma riqueza em que nós definimos a riqueza como se ela existisse, mas é uma riqueza em que ela existe condicionada a outros fatores. Então vamos continuar. A riqueza, ela existe porque existe uma crença de que as pessoas existem. Mas aí você diz, nossa Gabriel, mas que loucura é essa? Veja bem, por que uma pessoa ela é rica na maioria dos casos? Quando eu falo para você, ou quando alguém fala para você que alguém é rico, o que você vai pensar? O que nós vamos pensar geralmente? Vamos pensar numa pessoa que tem muito dinheiro, muitos bens, não é verdade? Sim. Mas por que ela tem muito dinheiro em relação a quê? Ela tem muito dinheiro em relação a outra pessoa. Logo, a riqueza dela, ela é condicionada à existência de outra pessoa. Porque ela só se define como rica, a riqueza ela só é definida como riqueza porque existem outras pessoas ou outros bens ou outras condições com as quais essa riqueza pode se comparar, com a qual essa pessoa que é rica ela pode se comparar. Não que a pessoa que é rica ela irá fazê-lo de uma maneira consciente, mas automaticamente, à medida que ela vai vivendo, e isso é natural de todos nós vamos fazendo comparações. Não no sentido simplesmente de competitividade, mas no sentido de que as coisas é um caminho que é natural, porque vivemos em sociedade, tá? Então, nesse sentido, a riqueza ela existe porque nós sabemos que as pessoas elas existem. A riqueza ela está envolvida por pessoas. No entorno da riqueza há pessoas, porque a riqueza ela está localizada num território do qual pessoas moram. A riqueza ela está dentro de uma sociedade, dentro de um bairro, dentro de um distrito, que seja. A riqueza ela está ela está num local, num determinado local. E aí, nesse local, ela se compara com relação àquilo que está ao seu redor. Então, logo, veja bem, vamos imaginar um caso em que as pessoas não existam. E existe uma pessoa que ela é rica. Essa pessoa, ela não vai ter parâmetro de comparação. Logo, ali não haverá riqueza, porque simplesmente não haverá parâmetro. Num local onde não há pessoas, não há sociedade e não há população, logo não há riqueza. Vamos imaginar um rico solitário em que só ele morasse no mundo. Esse rico, ele não será rico, porque não existirá parâmetro para ele se definir como rico. Não haverá parâmetro. Então, nesse sentido, a gente poderia afirmar que a riqueza, não no sentido conceitual, o sentido do qual a gente
vai buscar no dicionário definição de riqueza, mas é no sentido comparativo. Nesse sentido comparativo, a riqueza ela é como uma régua, é como um medidor. A riqueza, ela, nesse sentido, ela não é definida, ela não é conceitual, ela é comparativa. E aqui a gente pode dizer que existe um aspecto quase que público da riqueza, porque a riqueza ela é condicionada para se mostrar como pública, pelo menos para aquele que detém a riqueza, para aquele que é detentor da riqueza, para aquele que é denominado rico, existe um aspecto público da riqueza. É como se a riqueza quisesse viver para os outros, porque ela só existe com os outros. Não existe uma riqueza que ela é riqueza sem que ela faça comparações com as outras pessoas para se definir como riqueza. Veja bem, eu estou falando em termos até metafóricos, tá? Mas é simplesmente para a gente abrir esse leque, para a gente entender essa questão e definir a riqueza sob esse viés comparativo. Tá? A riqueza, nesse aspecto, ela não é independente, autônoma. A riqueza ela não é autônoma. Ela não se define por si própria. Ela não é independente. Ela depende do outro. Ela depende de outra pessoa para ser definida. Ela depende de uma outra pessoa que esteja aquém dela para ela ser definida como riqueza. Logo, não existe todo esse poder daquele que se diz tão rico assim, porque ou daquele que é detentor da riqueza, vamos imaginar, porque de certo modo a riqueza depende da sociedade da qual ela está envolvida para ela ela encontrar a sua essência como riqueza, se é que você pode entender. Então, ela é condicionada aos outros, bens ou pessoas. A riqueza ela é condicionada a outros bens ou a outras pessoas para ser definida. Então, a riqueza, como disse, ela tem esse aspecto, essa nota pública. Pelo fato da riqueza ela ter esse aspecto público, parece muito incongruente aquele que detém a riqueza usar para fins particulares. E geralmente é o que acontece. Não estou falando se é certo ou errado. É claro que aquele que detém parte da riqueza vai usar para fins particulares. É claro, assim como a pessoa que não tem tanta riqueza assim. É claro, eu não estou falando disso. Eu estou falando que parece ser incongruente aquele que detém toda a riqueza ou a riqueza ela é ser usada pura e simplesmente e somente para fins particulares. E veja bem, a riqueza eu acabei de personificar a riqueza. Então veja bem, se a riqueza ela depende dos outros para ser definida e para ela existir, então a riqueza talvez, se nós formos um pouco mais além, ela seria como uma pessoa narcisista que precisa dos outros para afirmar o seu ego. No entanto, muitas vezes, a riqueza ela não ajuda estes outros dos quais ela depende para viver. Então veja bem, eu personifiquei a riqueza. O que é personificar? Eu usei uma linguagem para dar corpo à riqueza, como se ela fosse uma pessoa, tá? Então, é nesse aspecto, pessoal, no sentido de que nós não somente observemos a riqueza como, por exemplo, a abundância de bens, uma pessoa que detém abundância de bens ou abundância de dinheiro, mas que nós observemos a riqueza sob este viés comparativo. E daí, se nós observarmos a riqueza sob esse viés comparativo, logo nós poderemos perceber e poderemos nos incluir como pessoas ricas dependendo de quem a gente se compara. E nós não devemos ser hipócritas a ponto da gente afirmar que nós não fazemos comparações. De fato, nós fazemos comparações. Mas é importante que essas comparações elas venham ser comparações que venham
fazer com que nós cresçamos e com que nós sejamos pessoas mais gratas, inclusive. E de que não seja, por exemplo, um determinado sistema majoritário que defina se nós somos ricos ou que se nós somos pobres. Mas que pode talvez ser um sistema em que você faz parte, mas você faz as suas concatenações, os seus pensamentos, as suas racionalizações, e daí a partir desse momento você percebe, não, eu sou rico. Comparado a tal pessoa, eu sou rico. Comparado a tal pessoa, eu não sou. Você percebe que é muito tênue isso aí? Tá? Então, eu não quero fechar esse conceito. Simplesmente, eu só quero terminar esse vídeo enfatizando não o aspecto conceitual da riqueza, mas o aspecto comparativo da riqueza. E daí, para que isso, ao final, venha fazer com que nós sejamos pessoas mais abertas e menos neuróticas com relação a esse assunto que é riqueza, tá ok? Até o próximo vídeo, e se você gostou, dá aquela curtida para ajudar a gente que está nesse começo, tá bom? Um abraço, isso aí, tchau!